Hoje você vai aprender a forma profissional de preparar o pão sírio de uma forma caseira e bem fácil de fazer. Fala meus amigos e meus queridos seguidores, espero que vocês estejam bem. Hoje venho para vocês com uma nova receita, uma nova preparação. Como preparar aquele incrível bombita que infla. Gente, para minha receita estou utilizando farinha tradicional que você encontra em qualquer supermercado. E com apenas 1 kg de farinha, vamos preparar mais de 50 pães vitas que você consegue empreender vendendo esses pães, servir no seu restaurante aquele pão fresquinho e ganhar dinheiro vendendo este pão maravilhoso. Tudo passo a passo dentro desse vídeo. Então assiste do começo até final para você não perder nenhum detalhe. Este pão original da Síria se chama خبز المنفوخ ou خبز بالفرن. بالمصر, no Egito, eles falam عيش مصري, pão que infla delicioso e que você não vai precisar de um forno, com apenas uma frigideira, ingredientes que você encontra em qualquer supermercado, e um custo menos de R$8, você vai conseguir preparar mais de 50 pães vitas. Presta atenção nesta aula do começo até final para você se beneficiar e conseguir trazer este pão maravilhoso para sua mesa e mesa de quem você ama. E vamos para a nossa receita. Para iniciar minha massa dentro de um recipiente, vou adicionar 10 gramas de fermento biológico seco. Por cima, vou adicionar 2 colheres de sopa de açúcar. O açúcar ele vai dar sabor para a nossa massa e vai deixar dourar. Por cima, vou adicionar água morna, 650 ml. Agora vou misturar todos os meus ingredientes juntos para dissolver todo o açúcar. Depois de garantir que meu açúcar dissolveu completamente, começo a adicionar a farinha de trigo aos poucos, para conseguir uma massa sem gruminhos e bem homogênea. Então começo a adicionar a farinha de trigo aos poucos, misturando com líquido. Nesse momento você vai perceber que o fermento já está sendo ativado. Olha as bolinhas por cima da minha massa. Eu vou começar a adicionar mais farinha de trigo. Normalmente eu bato com colher, até que a massa comece a pegar liga para me colocar minha mão na massa. Mas antes, eu vou adicionar no meio do processo 1 colher de chá de sal. O motivo que eu não coloquei no início, porque o sal ele não gosta do fermento. Então ele desativa o fermento. A gente coloca no meio do processo. E é assim que a gente percebe que nossa massa está pegando liga, a gente se livra o colher desta farinha e começa a mão na massa. Tudo que nós fizemos dentro do recipiente pode ser feito dentro de uma batedeira caseira. Mas estou preferindo fazer hoje com tigela para todo mundo poder fazer. E não complicar para aqueles que não têm equipamentos em casa. Com a palma da minha mão vou fazer um movimento de uma batedeira, puxando a massa de baixo para cima desta forma aí e batendo, juntando todo o excesso de farinha de trigo. E quando eu percebo que não tem mais líquido, eu coloco 2 colheres de óleo de soja e vou apertando por cima da massa, solvando ela desta forma. E quando eu percebo que não tem nem excesso de farinha de trigo, eu transformo minha massa para uma bancada lisa. Pode ser qualquer bancada, de madeira, de mármore revestido. E vou solvando esta massa muito bem até conseguir uma super liga, uma massa bem lisa. E para conseguir essa textura que eu desejo, precisa de solvar de 8 a 10 minutos. Solvar a massa bem é das coisas mais importantes quando você está fazendo bombita, para ativar o glúten e conseguir uma massa homogênea, elástica. Isso vai facilitar muito na hora que você vai bolear sua massa em bolinhas para abrir em discos e assar. Continua até final para você não perder nenhum passo e preparar um pão incrível. Vou esticando a massa para cima e para baixo até ela ganhar a estrutura lisa. Olha aí o movimento. E quando você percebe que a massa está ficando lisa por cima, olha aqui, presta atenção como que a massa está sem gruminhos, está homogênea e lisa. Tem uma certa liga, porém não chega a ser colenta. Então, dentro do mesmo recipiente onde bati a massa, vou farinhar um pouquinho de farinha de trigo e vou colocar minha massa dentro. E vou passar por cima o papel filme, bem tampada para ela não ressecar enquanto está descansando. Eu vou deixar descansar por aproximadamente 30 minutos ou até dobrar de tamanho. Isso muda dependendo da temperatura do ambiente onde você mora.
Enquanto minha massa está descansando dentro de uma bandeja de fermentação ou uma bandeja ou um pratinho qualquer, você vai jogar farinha de trigo dentro, borrifando uma camada bem fina. Nesta parte, toma cuidado para você não exagerar com farinha de trigo, pois a massa ela tem líquidos e pode puxar tudo para ela. E depois de meia hora, você vai perceber que sua massa dobrou de tamanho. Você abre esta massa e dá aquele soco dentro dela satisfatório, retirando o ar da massa. Não tem problema nenhum e você vai juntar esta massa desta forma aí. Agora vou pegar um bote com água, vou molhar a palma da minha mão levemente desta forma aí para me bolhar minha massa de uma forma profissional. Corto um pedaço desta massa de uma forma que eu consigo controlar. Agora vou começar a bolhar minha massa com o dedo indicador. É aquele dedo grande que nem sei o nome dele. Vou apertar em cima da massa em bolinhas de aproximadamente 40 gramas desta forma aí. E você consegue perceber como que sai com muita facilidade e muito rapidez? Sempre escolo o lado liso da massa antes de apertar. E coloco minhas bolinhas dentro desta bandeja, sempre deixando um espaço de 2 dedos entre uma massa e outra. Você também pode bolhar a massa da sua preferência, cortando em bolinhas e em cima da bancada você vai alisando as bolinhas para ficar bolinhas perfeitas. Isso vai ajudar muito na hora de abertura da massa. Também a massa deixa descansar por 10 minutos e depois você vai começar a retirar as massas, mas antes você vai borrifar uma assadeira ou uma bandeja e vai borrifar sua bancada com um pouquinho de farinha de trigo para sua massa não colar nem enquanto você está abrindo, nem enquanto você vai colocar dentro da bandeja para transferir essas massas para a frigideira. Normalmente eu abro 7, 8 pães de uma vez, que isso facilita na hora de transformar essas massas para a frigideira e assar elas. Pego a primeira massa, pressiono por cima dela em cima da farinha de trigo e com a ajuda de rolo de macarrão vou pressionando de cima para baixo, formando discos redondos de aproximadamente 12 centímetros. Presta atenção no movimento como que é super fácil. Pressionou com rolo de macarrão para cima, depois viro e pressiono no meio, para cima de novo e para baixo. E olha o disco que lindo que ele fica. E como que você percebe, eu organizo dentro de uma bandeja, sempre deixando um dedo de espaço entre uma e outra. Agora na boca do fogão médio para alto, eu vou colocar minha frigideira. A frigideira pode ser antiaderente ou pode ser de ferro fundido. Aquece por 2 minutos e depois começa a colocar suas massas dentro desta frigideira desta forma aí, delicadamente, sem furar no meio com unha ou com dedo, para seu pão inflar com muita facilidade. E quando começa a aparecer bolinhas por cima da massa, olha aí, percebe como as bolinhas estão saindo? Eu viro eles do outro lado com espátula de silicone, para não machucar esses pães. Isso das coisas mais importantes, é os erros mais comuns que as pessoas cometem ao fazer um pão pita. E isso leva seu pão a não inflar, caso você espetar suas pães enquanto você está girando com ponta da colher de silicone ou alumínio o que você está usando. E quando começa a aparecer outras bolinhas de outro lado, você vai virar a massa novamente. Agora ela deve inflar completamente antes de você dourar do outro lado. Leva cada remessa de pão que você está assando aproximadamente de 2 a 3 minutos. Pelo menos mais rápido do que dentro do forno, pois dentro do forno, dependendo da potência do forno, leva de 5 a 10 minutos. Às vezes, bom dar esta pressionada levemente quando você começa a ver que seu pão está inflando e virar do outro lado. Isso vai ajudar a circular o ar quente dentro dos pães. Muito fácil, muito simples e olha que lindo que ele fica. Ele começa a dourar e está chegando no ponto perfeito. Depois que o pão começa a inflar, eu vejo que tem um espaço para mais um pão, então afasto os pães e coloco mais uma massa dentro para ela já assar enquanto os outros estão dourando. Gente, este pão fica perfeito. Já está dourado com espátula de silicone. Vou transformar este pão para uma cestinha
para eles descansar um pouquinho e esfriar antes de embalar. Estamos chegando no final do vídeo. Se você está gostando, não esqueça de deixar o like, compartilhar este vídeo com os amigos que podem se beneficiar através desse conhecimento e também deixar sua opinião. O que você achou desse bom? Sempre mantenha a temperatura da frigideira numa temperatura média para alta. E conforme você vai ver o desenvolvimento do seu pão, você vai aumentar ou vai baixar a boca do fogão, como que você está tocando uma guitarra. Então sempre você vai estar sob controle da boca do seu fogão, garantindo que seu pão vai inflar. Vira ele de um lado para o outro e desse jeito ele vai inflar bem bonitinho. E aqui estou abrindo o restante das minhas massas. Olha como que eu pressiono a massa no meio, para cima, para baixo, e depois transformo ela para assadeira, uma bandeja ou qualquer tampa de plástico que você tiver. Leva menos de 30 segundos para abrir cada pão. Abriu, pressionou no meio, para cima, para baixo, uma espessura de aproximadamente 30 milímetros. Depois de pressionar, eu coloco dentro de uma bandeja de plástico. Na verdade, eu estou usando aqui a tampa dos meus botes, onde eu coloquei minhas massas, as bolinhas. Aí eu levo dentro da frigideira, vou organizando uma do lado da outra desta forma aí. Bonitos, simples e rápidos. Asse de um lado, depois vira para o outro lado. E quando comecem a inflar de um lado, você vai virar para o outro. Olha como que ele infla bem bonitinho, rapidinho, gente. Fica maravilhoso, um sabor irresistível. Todos quem vai comer deste pão vai se impressionar quando eles vejam esta visão. O pão inflando, bonitinho, parece uma mágica. Um detalhe importante, quando você está assando esse pão, limpa sempre a frigideira. Olha o excesso de farinha de trigo que está dentro da frigideira. Ele fica escuro, às vezes suja o pão. Então, toda vez que você vai assar este pão, você vai limpar sua frigideira para assar a segunda remessa. Transforme suas pães para uma cestinha desta forma aí. Está ficando incrível. Me fala nos comentários sugestões para rechear com este pão quentinho na café da manhã, gente, fica maravilhoso. E agora vou mostrar para vocês como que ficou o resultado desse pão por dentro, gente. Dá para rechear com chocolate, com carne, com frango, com salada, com o que você quiser. Dá para colocar até salsicha dentro desse pão, como um creminho, um molho delicioso. Olha como que ficaram, todos iguais, bonitinhos e todos inflaram perfeitamente. Espero que vocês gostaram desta receita. Não esqueça da joinha e me seguir, se inscrever para mais receitas.